Senhoras e senhores, buenas noites. Tudo bem com vocês? Bora fazer um recap aqui de Nasdaq? Vamos falar do trade que a gente pegou hoje aqui na nossa sala ao vivo. E, inclusive, se você tem interesse em fazer parte da sala, acompanhar em tempo real as movimentações, o porquê das movimentações, quais são as nossas expectativas, o porquê das expectativas, construção de narrativa, tirar suas dúvidas sobre a metodologia, enfim, o link está na descrição. Então, sem mais delongas, vamos comentar aqui do nosso trade. E aí eu preciso fazer esse trabalho da construção da narrativa, que o pessoal da sala já está a par, tá? A gente sempre faz esse trabalho de pré-market, a gente sempre faz um trabalho de planejamento, qual é a minha expectativa na abertura, o que eu vou fazer, se ele fizer X eu vou fazer Y, enfim. E a construção da nossa narrativa é simplesmente essa, tá? A gente tem um order flow em 4 horas bullish, né? O primeiro passo é a gente identificar o order flow da pernada vigente, e a pernada vigente ela me mostra que nós estamos subindo. O preço ele mitiga regiões de liquidez interna de 4 horas, quebra regiões de liquidez externa. Essas quebras elas sempre estão acompanhadas de uma nova região de liquidez interna para o preço fazer uma retração e fazer uma expansão. Para hoje, nós tínhamos este Fair Value Gap de 4 horas, que seria a nossa principal região de liquidez interna, e aí estávamos trabalhando nessa movimentação de retração, nesse início de expansão aqui. Objetivando o quê? Objetivando essa externa, que ela é inclusive uma região de equal highs, tá? Perceba que o preço, ele sempre se move de uma interna para uma externa, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma ineficiência de 4 horas, o alvo dela é essa região de liquidez externa. Aqui eu tenho uma região de 4 horas, o alvo dela é essa região de liquidez externa. E nesse meio de caminho, seja na quebra de estrutura ou muito próximo a ela, a gente tem sempre um grande Fair Value Gap que servirá futuramente para uma nova região de liquidez interna. E aí eu já vou destacar, porque eu sei que às vezes pode ser a dúvida de alguém, assim como me perguntam o seguinte: Rafa, mas e esse Fair Value Gap de venda que tem no meio do caminho aí? Porque concordam que a gente tem uma expectativa de comprar aqui, mas a gente tem esse camarada no meio do caminho atrapalhando. Eu entendo. O meu racional é simplesmente que esse cara aqui ele vai ser invertido, tá? Porque o nosso order flow atual ele está me apontando compra, ele não inverteu quem deveria inverter para me dar essa interpretação de que a gente não sobe mais, que no caso é esse camarada. Então a gente está saindo de uma região de liquidez interna, objetivando a externa, ou seja, essa movimentação aqui, ela é uma movimentação de retração. Se a gente tirar o zoom aqui, colocar em time frame menor, a gente vai ver um buy model aqui sendo criado, tá? A gente tem aqui, deve ter uma consolidação original, suas fases, enfim, reversal, acumulação e expansão, tá? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a minha expectativa é que esse camarada seja invertido. Esse Fair Value Gap de venda que ele existia aqui, ó. A minha expectativa é que ele seja invertido e que futuramente ele sirva numa movimentação de alta como uma região de suporte, tá? Como é o caso que aconteceu aqui. Então, tirando já essa dúvida e já dizendo que esse camarada é um IFVG que virou um BPR, né? Porque a gente tem Fair Value esquerda e a direita. O nosso contexto em 4 horas era exatamente esse, tá? Eu estava trabalhando com a ideia de uma interna para externa. E a nossa externa tem uma região de equal highs, é um imã do preço, né? É uma região de liquidez muito chamativa para o algoritmo, tá? E aí, uma vez que a gente já tem o nosso order flow definido e desenhado, nossos alvos, nossas regiões de liquidez interna, como são regiões de liquidez de um time frame maior, a gente consegue fazer o alinhamento, né? E como estamos em 4, vamos para 15. E aí em 15 eu quero ver mais ou menos a mesma coisa, tá? Quero ver o preço alinhando e invertendo o order flow, ou invertendo estrutura, que seja. Quando a gente desce para os 15 minutos, percebe que aqui à esquerda estão nossas regiões e em 15 minutos a gente tem uma estrutura de baixo. A gente tem topos e fundos descendentes. Rafa, quando é que o order flow vira? Para mim o order flow virou aqui, ó, nesse IFVG dos 15 minutos. A gente tinha um Fair Value Gap de venda. Esse Fair Value Gap de venda foi invertido nesse camarada aqui das 5 da manhã. O próximo camarada das 5h15 faz o reteste e começa uma movimentação de expansão. A partir desse momento, para mim,
a gente já tem um alinhamento dos time frames e a gente já tem uma inversão do order flow. Então, temos alinhando 4 com 15. Depois que a gente tem o retest no IFVG, o preço expande e às 7h15 ele confirma esse grande order block. Perceba que os candles seguintes a 7h15, todos eles fazem o retest da região do order block, mas vão deixando suas sombras inferiores. A gente não tem o PD Array Bullish sendo desrespeitado, tá? A gente tem muita reação neles. E aí, já sabendo qual é o nosso atual order flow, eu passo para uma análise das killzones para ver como é que elas estão se comportando. E aí eu tenho uma interpretação de que a Ásia expande, Londres ela está oferecendo a manipulação de Ásia muito pelo fato de onde se deu o término dessa movimentação de retração, tá? Que foi justamente nas nossas regiões de liquidez interna e pelo fato dela já ter invertido o order flow. Então, para mim, aqui estava numa configuração de distribuição, manipulação e como muito raramente New York AM vai acumular, manipular já foi, então ele vai expandir novamente, tá? Faz sentido esse Power of Three por conta da nossa expectativa de alta baseada nessas regiões de liquidez interna de time frames maiores. Tendo esse cenário de distribuição um pouco mais claro, a gente começa a trabalhar os cenários. E quais são os cenários? Eu tenho basicamente dois. Eu tenho um sweep em London Low como um cenário 1, e aí eu já alertei para esse pessoal que esse cenário aqui era o cenário menos provável de acontecer. Por quê? Porque já estávamos respeitando o order flow bullish aqui, tá? Para ele vir sweepar que seja, ele deveria desrespeitar algum order flow de compra aqui, eu não gostaria de ver isso. Então a gente tem um cenário de sweep em London Low com SMT em S&P, e a gente tem um cenário de displacement em London High com, né? E aí infelizmente a gente não vai ter aquele SMT gabaritado, mas com algum SMT em S&P para a gente dar continuidade na distribuição. Ok? Tendo nossos cenários de order flow, alinhamento e interpretação das killzones, a gente espera o 9,6 abrir para ele demonstrar o que de fato vai fazer. No 9,6, só um segundo, o 9,6 abriu aqui. Perceba o que ele está fazendo às 9,6, ele está fazendo um delivery acima da região de London High, tá? Então, o que provavelmente está rolando aqui é aquele nosso primeiro cenário, o segundo cenário, perdão, que é um displacement em London High. Aqui eu já alerto o pessoal que, galera, London Low não vai rolar, provavelmente o que está rolando é o segundo cenário. E aí agora eu espero o preço montar, né, alguma SMT em algum fundo para eu poder comprar. E a SMT que eu observo ele montando é justamente essa daqui, tá? É o candle das 10 com o candle das 8h15, com o fundo das 7 horas. Perceba que quando a gente coloca o S&P ao lado, deixa eu ajustar o gráfico, S&P ele está fazendo nessa mesma janela de horário, nesses mesmos candles como referência, a gente tem um fundo mais baixo e em Nasdaq a gente tem um fundo mais alto. Então tá rolando uma SMT nesses fundos aqui, tá? Nesse fundo que o preço fez SMT, quando a gente joga em 1 minuto, a gente percebe que o preço está sweepando algumas regiões de liquidez aqui para trás. A partir desse momento, eu já começo a olhar com carinho para o lado da compra, porém, o meu indicativo aqui, ele não está tão claro, tá vendo? Qual seria o principal indicativo? Seria a inversão desse camarada aqui. Ok? O que eu decido fazer? Eu decido colocar o S&P ao lado para a gente buscar alguma SMT em 1 minuto depois que ele faz SMT nos 15. Tá? Então, esse fundo é esse mesmo fundo. Eu vou colocar a cruz para ficar mais tranquilo de ver. Esse fundo é esse fundo. E no S&P, ele montou um order flow muito bonitinho, tá? O order flow é o seguinte. Aqui, 10h04, ele monta um order block, um bullish order block. Eu tenho um order block interagindo com o order block, então esse camarada aqui, para mim, ele passa a ser um propulsion. Esse propulsion é confirmado às 10h09.
Às 10h11 ele retesta o propulsion. Às 10h13 vem o displacement. O displacement, galera, só fazendo um gancho que eu esqueci de comentar no vídeo, mas perceba que a partir do momento que ele faz o displacement, tá? O final dessa movimentação de reteste do propulsion, ela cria a SMT que eu estava aguardando em 1 minuto, que é justamente esse fundo em S&P com esse fundo em Nasdaq, tá? Perceba que aqui a gente tem fundos mais altos e no mesma janela de horário, esse fundo com esse fundo lá no Nasdaq, ele plota o SMT com o S&P. Ok? Então, foi por isso, tá? Esse cara aqui, ele deveria existir para que eu tivesse tomado a decisão de comprar, onde vocês vão ver aí no resto do vídeo. Vem o displacement. O displacement é aguardado, ele é esperado sempre que o preço interage com algum propulsion. A partir do momento que ele faz esse displacement e perceba que ele faz a invalidação desse camarada, eu já falo para o pessoal que eu vou comprar, pois ele está em S&P fazendo um order flow muito bonito. Eu falo, galera, vou comprar baseado no propulsion do S&P, do IFVG, é um trade um pouco mais arriscado, mão menor para quem for fazer. E aí, essa movimentação de displacement ela aconteceu às 10h13. Em Nasdaq, 10h13, ele tá aqui, tá? Fechou esse candle, esperei ele retrair um pouco, comprei. E aqui eu coloquei o stop aqui embaixo. Por quê? Porque no S&P, que é quem tá me dando o gatilho, é o fundo do Fair Value Gap, tá? Então eu tenho esse FVG com esse Fair Value Gap, eu tenho um BPR aqui nessa região. Compra aqui assim, mais ou menos. Stop aqui embaixo. E aí a gente foi fazendo a condução pelo S&P. Perceba que o S&P ele volta nas regiões de ineficiências deixadas, invalida, volta, invalida. E aqui a gente foi subindo até o alvo, que eram, esqueci de comentar, estes aqui. Cadê? Novamente vamos abrir as Q-Zones. Vamos ver onde que está localizado o topo da seção de ASI. E aí lembram da nossa região de liquidez externa de 4 horas? O nosso equal highs, alvo final, tá? E foi esse basicamente o trade. Foi esse o meu racional, foi isso que eu vi. Foi por isso que eu cliquei. Não vi em momento algum vendas de alta probabilidade. O contexto foi order block com propulsion, com IFVG, SMT15 dentro da região de liquidez interna de 4 horas. E quem deu o gatilho foi o S&P. A gente observou o S&P, clicou em Nasdaq e fizemos a condução no order flow do S&P. Certo, senhores? Bom, basicamente isso. Se você gostou, peço que deixe um comentário, um joinha, manda pro teu amigo. E até a próxima.